Comparação entre metodologias de preparo de amostra para a determinação de metais em farinha de trigo por fotometria de chama. Esse trabalho foi executado pelas alunas Daiane Simonaggio, Daiane Schaefer e Catiane Laís Marques, e orientado pela professora Lucélia Holm. O trigo foi o cereal escolhido para esse trabalho por ser produzido e consumido em larga escala mundial, e por esse motivo surge a necessidade de quantificar e regulamentar os elementos metálicos presentes nessa matriz. A fotometria de chama é um método analítico que faz essa quantificação e foi escolhida para esse trabalho. A fotometria de chama aceita apenas amostras líquidas para efetuar a leitura. É por esse motivo que se torna necessária a abertura de amostra por alguma dessas formas. Por decomposição por via seca, feita em forno mufla, por decomposição por via úmida, feita em forno micro-ondas, ou ainda extração por banho de ultrassom. O objetivo desse trabalho foi comparar as 3 metodologias de preparo de amostra para a determinação de potássio em fotômetro de chama, avaliando qual método é o mais adequado para a matriz de farinha de trigo. Materiais e métodos. Para a decomposição por via úmida, foram pesadas 0,5 gramas de amostra em frascos de teflon, adicionados ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, e após essas foram acondicionadas ao rotor do forno micro-ondas, o qual recebeu uma programação que contou com 2 rampas de aquecimento, uma de 80 graus e outra de 100 graus Celsius, permanecendo por 10 minutos em cada uma das rampas. Passado esse período, os frascos foram resfriados e as amostras transferidas para tubos Falcon, de 15 ml, onde adicionou-se cloreto de lantânio e água deionizada. Depois disso, as amostras foram conduzidas à leitura no fotômetro de chama. Para a decomposição por via seca, foram pesadas 2 gramas de amostra de farinha de trigo em cadinhos de porcelana e mineralizou-se as amostras em forno mufla a 450 graus Celsius por 4 horas. Transcorrido esse tempo, as amostras foram retiradas e solubilizadas em béqueres contendo ácido clorídrico 1:1 e água. Os béqueres foram aquecidos em chapa aquecedora até que o seu volume se reduzisse pela metade. Feito isso, filtrou-se a amostra para um recipiente graduado e adicionou-se óxido de lantânio, água deionizada e seguiu-se para a leitura em fotômetro de chama. Para a extração por banho de ultrassom, foi pesado 1 grama de amostra de farinha de trigo em 4 tubos de ensaio, onde foram adicionados 5 ml de água. Os tubos foram numerados de 1 a 4. O primeiro tubo não seguiu para o banho. Foi homogeneizado, a amostra foi filtrada e adicionou 1,5 ml de óxido de lantânio e mais 15 ml de água. Posteriormente, realizou a leitura no fotômetro de chama. Os demais tubos foram deixados em banho de ultrassom e cada vez que transcorria 30 minutos, foram sendo sequencialmente retirados e realizado o mesmo procedimento do tubo 1. Também foi feito um branco, para ler a quantidade de possíveis contaminações presente. Na decomposição por via seca, foi encontrada uma média de 0,38 mg de potássio por grama de farinha. Já na decomposição por via úmida, foi encontrada a média de 0,65 mg de potássio por grama de farinha. Os resultados do banho de ultrassom revelam que quanto mais tempo as amostras ficam no banho, mais extraiu o potássio. Como os experimentos realizados não pode-se identificar um tempo de banho que extraísse todo o potássio, pois na rampa de tempo houve uma crescente de extração, não havendo uma estabilização. Um ou mais tempos de extração, além dos praticados no estudo, deveriam ser feitos para determinar se o máximo de potássio presente na farinha seria mesmo 0,66 mg por grama.
Ao comparar as três metodologias de preparo de amostra, percebe-se que a amostra preparada por decomposição por via seca foi a que apresentou menor quantidade de potássio, 0,38 mg, seguida pela extração, atingindo a extração de 0,63 mg por grama de farinha quando deixado por 30 minutos no banho. 90 minutos no banho. A metodologia se apresentou mais eficiente foi a decomposição por via úmida, no micro-ondas, obtendo-se a concentração de 0,65 mg de potássio por grama de farinha. Conclusões. A seleção do método de preparo de amostra é uma etapa crucial para realizar um método analítico confiável. O método que se destacou no estudo foi a decomposição por via úmida, utilizando o micro-ondas, tanto pelo resultado encontrado quanto pelo tempo de análise minimizado. Conclui-se, então, que essa metodologia é a mais efetiva para a determinação de potássio em farinha de trigo. Algumas referências do trabalho. Obrigada pela atenção.